reunião, buscando elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, que nos abençoe, que nos ampare, que nos fortaleça. Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia, estamos reunidos aqui, Senhor, na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, para mais uma reunião pública, onde iremos refletir sobre os teus ensinamentos, Senhor. Te rogamos agora, Pai, nesse momento, que o Senhor, por acréscimo de misericórdia, abençoe, envolva todos os nossos irmãos, cujos nomes constam do nosso caderno de preces, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que nós também possamos, Senhor, ser amparados, nossos familiares, nossos amigos, toda essa humanidade, Senhor, tão necessitada da Tua misericórdia. Que cada um de nós, Senhor, busque sempre colocar em prática os ensinos de Jesus, para que assim possamos, aos poucos, porque sabemos que a natureza não dá saltos, ir nos melhorando cada vez mais, ir praticando tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nesse momento que aqui nos encontramos, que essas nossas vibrações amorosas, Senhor, essas vibrações que saem do nosso coração, possam ser levadas pela espiritualidade amiga que conosco se reúne, nos envolve, para todos os lugares onde haja necessidade do teu amparo, onde haja necessidade do seu consolo, onde haja necessidade do seu socorro, Senhor, porque sabemos que muitos são aqueles necessitados. Que nesse momento, cada um de nós possa ser um elemento de doação, de boas energias, para que os amigos espirituais, para que o Mestre Jesus possa recolher de cada um de nós o óbolo e assim, Senhor, atender os mais necessitados. Abençoa-nos, Senhor, envolvidos por essas vibrações amorosas que sentimos à nossa volta, vinda dos corações, dos espíritos amigos, te pedimos amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, que tem por título Amar o Próximo como a Si Mesmo. E o estudo de hoje vai fazer parte do item 9, que é uma continuação das instruções dos Espíritos, que está lá no item 8, a Lei do Amor. E quem vai conversar conosco sobre esse item 9 é o nosso irmão Alberto Coelho, um grande estudioso, trabalhador, companheiro de doutrina de tantos anos. Então, Alberto, a palavra está com você e estamos todos aqui, prontos para ouvir as tuas reflexões. Que o Senhor te ampare e te abençoe. Boa noite para todos. O som tá bom? Tá dando para escutar bem? Uma boa noite para todos. Obrigado à Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis por esse convite. E dando início ao nosso estudo de hoje, em que nós vamos refletir sobre o capítulo 11, né? Amar o próximo como a si mesmo, item 9. E a gente, antes de iniciar o nosso estudo, temos que agradecer por essa louvada doutrina que nos esclarece, que nos consola, neste momento que o nosso planeta passa, né, de transição planetária, que possamos estar sintonizados com o psiquismo do Cristo, buscando a vivência dos seus ensinamentos, e que esse estudo de hoje contribua para que possamos internalizar esses ensinamentos sublimes
para que possamos nos preparar para esse momento que já são chegados, né? Este momento de mudança, de transição, de separação do joio do trigo. E que possamos, então, aproveitar esta noite de estudo para refletirmos sobre esses ensinamentos de Jesus. E é uma graça muito grande, agradeço à Casa de Francisco de Assis por permitir esse estudo desse tema sobre o amor, esse sentimento maior. Então, que a gente possa, então, aproveitar e refletir, né, sobre esse sentimento. Então, para dar início ao nosso estudo, nós sempre comentamos sobre a asa da inteligência e a asa da moral. Essas duas asas nos levam à perfeição. E dentro da asa da moral encontra-se o amor, que é a mãe de todas as virtudes, né? Então, nós necessitamos desenvolver a asa da inteligência e, acima de tudo, a asa da moral. E o nosso estudo de hoje vai de encontro a esse objetivo, porque quando nós nos voltamos ao amor, nós estamos nos voltando à asa da moral, que nos permite caminharmos na direção da perfeição. E nós vamos agora, dando início nessa introdução, antes de iniciarmos a nossa leitura do tema, do item 9 propriamente dito, trazendo do Consolador, do livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, a questão 204, em que ele comenta, ele aborda esse tema da asa da inteligência e da asa da moral. E ele diz o seguinte, a pergunta foi feita a ele da seguinte forma: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral sem os valores intelectivos? Emmanuel responde, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, no caso, a asa da moral, sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, Emmanuel nos traz esse pensamento, essa instrução de que precisamos desenvolver as duas asas, e podemos dizer que a asa da inteligência, a asa da moral, é o sentimento e a sabedoria, sendo que a asa da moral, a sabedoria, ela é superior à asa da inteligência, porque se você só tiver a asa da inteligência, você pode pode chegar à queda, ao passo que se você tem uma moral elevada, se você tem os seus sentimentos aprimorados, é difícil você ir para a queda, porque você está baseado em sentimentos que irão te sustentar no bem. E ele depois diz também que são importantes energias evolutivas. No livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele comenta que o amor, nós temos várias propriedades evolutivas. Nós temos várias potências evolutivas, o pensamento, a vontade, mas o amor é a que potencializa todas as outras.
Então, quando você desenvolve em teu ser esse sentimento, que é a mãe de todas as virtudes, você está potencializando toda a sua alma, todas as potências da sua alma. Então, por isso a importância desse tema hoje, como já foi trazido por outros companheiros no item 8, no item anteriores e nos futuros que virão, esse capítulo 11, ele é muito envolvido com esse tema do amor ao próximo como a si mesmo. Então, no item 9, essa análise, essa contribuição é de Fenelon, um espírito do Senhor, que nos trouxe a seguinte reflexão: o amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes, é um fato que pudestes constatar muitas vezes, o homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso tem por um ser, por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, a prova de tudo que o tente diminuí-la e alcançando muitas vezes proporções sublimes. Então, dentro de nós, essa centelha existe, essa essência divina que é o amor, ela está dentro de nós. Então, como Fenelon nos diz, o homem pode ser um homem vil, abjeto, criminoso, mas ele tem, muitas das vezes, por um ser, por um objeto, uma afeição viva e ardente, porque isso está intrínseco, é da nossa essência, sendo que esses irmãos, né, ao ter esse sentimento por objetos ou por um ser, é óbvio que ainda não tem um grau elevado desse sentimento, né? Então, a gente observa, por exemplo, que muitos desses irmãos que ainda estão muito presos aos instintos, às sensações, ele possui em seu ímã esse amor. Todos nós possuímos essa essência divina. E Leon Denis, então, nos traz no capítulo no livro do Problema do Ser, no capítulo 25, Amor, a seguinte contribuição: um dia, quando a verdadeira noção do ser se desembaraçar das dúvidas e das incertezas que obsidiam o pensamento humano, compreender-se-á a grande fraternidade que liga as almas. Sentir-se-á que todas as almas estão envolvidas pelo magnetismo divino, pelo grande sopro de amor que enche os espaços. Nós sabemos que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, estamos mergulhados nesse magnetismo divino. Então, cabe a nós o despertar desse sentimento. Nós sabemos que, por exemplo, quando a gente nos volta à prática de uma atividade física, nós precisamos de disciplina, precisamos de perseverança para que o nosso organismo tenha condicionamento, né? Então, no início, você está sedentário, quando passa a ter uma atividade física, o início é difícil, às vezes dá desânimo, mas você precisa ter a perseverança de continuar para que teu condicionamento melhore e que aquele exercício vai te dando condicionamento. Ora, com o sentimento do amor é a mesma coisa, precisamos exercitá-lo em vários aspectos, na família, porque o amor, ele é a cada instante. A caridade, que é irmã do amor, tem que ser praticada a cada minuto, a cada instante, no olhar, num falar, num agir. Então, a caridade, que é uma forma de amor, tem que ser vivenciada nos detalhes, e a gente tem que ter essa disciplina, temos que ter esse exercício de colocar em ação essa essência de Deus que é o amor.
Porque muitas das vezes a gente, por automatismo, a gente tem reações, atitudes que a gente às vezes se arrepende e que às vezes nos tira daquele sentimento de amor, acaba nos colocando em sentimentos que não são os mais indicados. Então a gente precisa exercitar esse sentimento em cada momento. É óbvio que isso exige de nós uma perseverança, porque várias situações do dia nos levam, às vezes, a reações, porque, às vezes, temos algo que aconteça que vai de encontro aos nossos interesses. Ainda somos seres em processo de aprendizado, estamos ainda evoluindo, estamos caminhando passo a passo, então ainda temos ainda imperfeições. E se não tivermos a vigilância, podemos com muita facilidade sair daquele sentimento do amor, do equilíbrio, da atitude ideal para uma atitude de desequilíbrio, atitude de raiva. É óbvio que outro dia eu escutei um palestrante dizendo que ele sente isso tudo, isso faz parte de nós. Só que nós já estamos num passo de evolução que já estamos preocupados em lapar essas atitudes. Então, a gente precisa estar sempre muito atento, vigiando constantemente o que se faz, o que se fala, o que se pensa, para que a gente possa estar sempre na linha do equilíbrio, com esse sentimento sempre aflorando. É um caminho que exige muito de todos nós. E no texto, Fênelon continua: digo por um ser ou por um objeto, então ele está se referindo àquele homem vil, né, criminoso, o homem abjeto que tem sentimentos por um ser, por um objeto. Digo por um ser ou por um objeto qualquer, porque entre vós existem pessoas que têm o coração transbordando de amor e que dedicam esse sentimento a animais, a plantas e mesmo a objetos materiais. São uma espécie de solitários, insociáveis, ou seja, foge ao convívio social, queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra o pendor natural da sua alma que procura à sua volta a afeição e a simpatia. Rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Então, nós temos várias situações, por exemplo, quando a gente tem pessoas que têm um carinho muito grande pelos animais, né? Vê um animal ferido, muitos levam para casa, socorrem o animal, cuida da ferida, muitas das vezes fica cuidando desse animal durante muito tempo. Outros, por exemplo, eu morei numa rua que tinha um senhor, ele tinha uma preocupação muito grande com as árvores da rua. Então, se a árvore, se tinha um espaço, aqueles espaços na calçada, sem árvore, ele ia lá, cavava, botava uma terra boazinha adubada, ia no horto, naquela época, onde eu morava, naquela rua, nessa rua que eu morei, naquela época a prefeitura doava mudas. Hoje eu acho que já restringe mais, não são muito de doar com facilidade, não. Tu tem que criar um ofício, mesmo assim tem toda uma burocracia, mas naquela época era mais fácil. E ele conseguia mudas, plantava nas calçadas, regava, cuidava. Uma árvore caía, ele ia lá, cortava, podava. Isso foi contagiando alguns vizinhos, já iam ajudando a ele, e as ruas ao redor foi toda arborizada. E aí, no decorrer do tempo, a gente foi vendo aquelas árvores que o seu Mário plantou, e a gente via, poxa, que coisa boa, né? Ele deu sombra para a gente, ele cuidava com carinho. Se alguma criança, quando estava muda, crescendo, tentava dobrar o caule, ele dava bronca, ele, não faz isso aí vai atrapalhar, vai matar a planta. Então, ele tinha esse sentimento com as plantas, mas ele tinha esse sentimento de forma altruística, buscando o bem coletivo. Já nesse trecho em que Fênelon nos coloca, ele coloca daquele que se dedica ao animal, às plantas e objetos materiais,
por mero egoísmo, por não querer, por fugir do convívio social. Ele se volta aos animais, às plantas, cuida com todo amor do animal, da planta, de um objeto, mas ele é restrito àquilo ali. Ele não tem o sentimento além daquilo, além daquele instinto. Ele não tem um sentimento pelo animal e pelo ser humano. Ele prefere amar o animal em detrimento de ter o mesmo sentimento com os outros irmãos, os seres humanos, que precisam também de amor. Então, no caso que eu comentei do seu Mário, ele tinha cuidado com a planta, cuidava, arborizou todas as ruas ao redor, mas ele também tinha um carinho muito grande com a família dele, era uma pessoa muito carinhosa com seus netos. Então, ele não se restringia a só querer cuidar da planta. Ele cuidava da planta com o objetivo de trazer o bem para todo mundo, mas cuidava da família, era uma pessoa muito assim, se você precisasse dele, era muito gentil, socorria sempre. Então, a gente vê que seu Mário já estava no estágio de amar como devemos amar a natureza, amar os animais, ou até mesmo, por que não, um objeto, mas já estava no outro patamar. Já tem outros que se prendem ao amor, aquele estágio de só amar o animal, a planta. Então, isso ele fica preso a esse sentimento de forma instintiva, muito limitada. Aí o Fênelon nos continua. Porém, por mais que procurem, não conseguem esses irmãos que se dedicam aos animais, às plantas, aos objetos, fogem do convívio social, são solitários. Porém, por mais que procurem, não conseguem fazer desaparecer o germe vivaz que Deus colocou em seu coração, no momento em que os criou. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E ainda que muitas vezes reprimido pelo egoísmo, ele é a fonte de santas e doces virtudes que possibilitam as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a percorrer o caminho íngreme e árido da existência humana. Então, todos nós temos esse germe. E por mais que a gente não se preocupe em desenvolver esse germe do amor, ele está dentro de nós e, inevitavelmente, esse germe, um momento, vai crescer, vai aumentar em nosso ser. É inevitável. Porque, de acordo com a nossa moralidade, o aumento, quando a nossa moralidade cresce, a nossa inteligência cresce, esse sentimento, esse germe que Deus colocou em nosso coração, ele também floresce, ele aumenta. Mas quando a gente reprime com o egoísmo de só querer saber nos interesses, nos nossos interesses, a gente acaba cobrindo, impedindo do que esse germe que Deus colocou em nossos corações floresça, aumente. Então, tudo depende do nosso esforço. Tudo depende de todos nós buscarmos despertar em nós esses sentimentos. Alguns estão no estágio mais retardado, outros estão no estágio mais adiantado. E, mais uma vez, Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 25, O Amor, ele diz: o amor, tal como se entende comumente na Terra, é um sentimento, o impulso do ser que o dirige para um outro ser, com o desejo de a ele se unir. Mas, na verdade, o amor reveste-se de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Então, a gente já viu anteriormente, né, confirma essa colocação de Leon Denis, de que esse sentimento do amor reveste-se desde as mais vulgares até as mais sublimes. A gente, então, tem os exemplos dos mais vulgares, pessoas que têm esse sentimento muito ainda embrião, muito ainda iniciante
na vivência desse sentimento. E um amor sublime, nós temos Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, o Mestre Jesus, que colocou o amor vivo. Nós temos esses exemplos, mas a gente pode dizer que Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, estão mais próximos de nós, porque Jesus é um arcanjo planetário, ele está no nível, ele é o modelo, ele é a nossa meta, mas o amor sublime de Bezerra, ele está mais próximo de nós, apesar de já ser um amor já muito evoluído. Mas a gente precisa ter esses irmãos, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, até mesmo Fênelon, né? Como exemplos. E por que não nosso mentor, Jesus Gonçalves, o mentor do CEOI, o mentor Francisco de Assis, que vivenciam esse sentimento sublime, esse amor de forma sublime. Continuando no texto do item 9, a seguinte leitura. A prova da reencarnação, para algumas pessoas, causa verdadeira aversão pela possibilidade de simpatias afetuosas pelas quais tem muito zelo poderem ser partilhadas por outros. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoísta. Vosso amor é restrito a um círculo íntimo de parentes e amigos e todos os outros vos são indiferentes. Ora, gente, qual é a finalidade da reencarnação? A reencarnação assegura o espírito a oportunidade de progresso espiritual através do retorno à vida material. A reencarnação é uma bênção de Deus. Então, muitas das vezes, a gente observa irmãos que são desafetos, inimigos do passado, que reencarnam em uma mesma família a fim de repararem os seus erros do passado e poderem vivenciar a lei do amor. Então, a reencarnação tem esse papel. É a oportunidade que Deus nos concede de fazer o bem a quem tenhamos feito mal. Então, é a oportunidade que Deus nos dá de repararmos, os nossos erros, os nossos equívocos com os nossos irmãos e buscarmos essa vivência da lei de amor. Por isso, é um instrumento de aplicação da lei do amor, a reencarnação. Porém, como diz o texto, alguns rejeitam essa prova da reencarnação. Por quê? Não aceitam, não concordam com essa ideia da prova da reencarnação, porque ele tem um entendimento de que os seus entes queridos, as pessoas simpáticas, afetuosas, que ele tem zelo, vai ter que ser partilhada por outros. Então, é o quê? Um amor místico. Ele nega a reencarnação porque a encarnação vai permitir que aquele irmão que ele tem afetuosidade possa vir a conviver com outras pessoas ou ter que dividir com ele o convívio. E essa pessoa quer a exclusividade. Ela quer para si aquela convivência de forma egoística. Por isso que Fênelon diz, pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor é restrito a um círculo íntimo de parentes e amigos. E aí a gente pergunta, é correto dedicar o amor a apenas um círculo íntimo e restrito de amigos? Claro que não, Jesus, ao proclamar o amor ao vosso próximo como a vós mesmos, ele estabeleceu o quê? Os limites desse amor. E qual é o limite desse amor? A humanidade inteira. Quando a gente restringe o amor a alguns, ao meu familiar, ao meu amigo, primeiro que é um amor possessivo, Aí o pronome possessivo já é tudo. Meu amigo, meu filho, meu irmão, ele ama aquele que para ele é o próximo dele. Aquele núcleo que ele tem interesse e zelo. Ao passo que passou daquilo ali, ele já não tem o mesmo sentimento.
E Jesus nos traz que o amor tem que ser com toda a humanidade. É óbvio que nós estamos ainda no estágio de atingir esse nível, mas temos que ter essa preocupação de sempre estar preocupado com a nossa família, óbvio, com o nosso vizinho, com a comunidade, com tudo que acontece ao nosso redor, podendo fazer o bem àquele que necessita. Então, o nosso amor tem que ser ampliado para toda a humanidade. A gente tem que amar a todos, indistintamente. E Fênelon continua: pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus quer, é preciso que gradativamente passeis a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Foi o que já comentamos. A tarefa será longa e difícil, porém ela se realizará. Deus assim quer. É a lei do amor. É o primeiro e mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo sob qualquer forma em que se apresente, visto que além do egoísmo pessoal, existe ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. O ser egoísta coloca sempre seu interesse, suas opiniões e desejos em primeiro lugar. É o eu primeiro, meu interesse primeiro, a minha família. Ele restringe a minha seita, aquela casta, aquele meu país, porque o patriota ele tem que ter o amor à sua pátria. É óbvio. É a nação que ele cresceu e nasceu, cresceu, ele tem que amar o seu país, é a sua comunidade, é o seu núcleo de existência, mas não podemos nos restringir a amar só o nosso país. Temos que amar todos os outros países, porque em todos os outros países existem irmãos da humanidade. Nós não podemos restringir a amar só os nossos, temos que amar a todos. Então, quando a gente ama só os nossos, não é amor, é egoísmo. É uma atitude egoísta de interesse, querendo só para si, buscar ter um sentimento só para aquilo que interessa, e não um sentimento amplo para todos. Portanto, disse Jesus, Fênelon, no texto nos disse Jesus: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A seita? A pátria? Não, é a humanidade toda inteira. Foi o que já comentamos. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo, pela sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa sublime lei, reflexo da divindade. Ora, gente, nós estamos caminhando, já estamos no mundo, caminhando para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, a nossa doutrina nos traz esse entendimento que vai predominar o bem sobre o mal. O mal não vai ser totalmente extinto, mas o bem vai predominar, porque hoje o mal predomina sobre o bem, mas vai chegar um momento no mundo de regeneração que o bem vai prevalecer. Então, que devemos nos preparar para esse momento que chega, porque se a gente ficar amando somente a família, a quem é da minha religião, a quem é da minha pátria, eu não estou amando toda a humanidade, eu estou amando aqueles que eu coloquei como de meu interesse. É um interesse pessoal. E Fênelon nos diz que os mundos superiores, o amor é mútuo, é o que harmoniza e dirige os espíritos. Então, no mundo de regeneração, onde o bem vai predominar, é o amor também que vai predominar para dirigir todas as relações de vida. A oficina da vida nos exige a vivência desse amor. E nós temos que nos preparar hoje, porque quando voltarmos a novas reencarnações, estaremos como espíritos mais preparados para esse novo mundo.
para esse novo momento que a orbe estará inserida. E aí, no livro Consolador, novamente, Emmanuel, na questão 348, é feita a seguinte pergunta. Quando eu vou fazer uma referência aqui. Quando é feita a pergunta a Emmanuel sobre a fraternidade é o amor que considera a lei da igualdade e que respeita a diferença. Então, o amor está bem, a fraternidade está bem próximo do amor. Então, a pergunta foi feita para Emmanuel. Onde a causa da indiferença dos homens pela fraternidade sincera, observando que há geralmente em todos os grandes entusiasmos pela hegemonia material de seus grupos, suas cidades, clubes, agremiações onde se verifica a evidência pessoal. Então, é perguntado a Emmanuel, onde está essa indiferença do homem da fraternidade sincera quando ele se volta, né, para a hegemonia do seu grupo, da sua cidade, do seu grupo, da sua agremiação? A resposta dada para o Emmanuel, esse espírito de escola que sempre nos instrui, é que as criaturas, de modo geral, ainda têm muito da tribo, encontrando-se encarcerados nos instintos propriamente humanos, nas lutas das posições e das aquisições, de um egoísmo quase feroz, como se guardassem consigo indefinidamente as heranças da vida animal. Todavia, é preciso recordar que, após a eclosão desses entusiasmos, há sempre o gosto amargo da inutilidade no íntimo dos espíritos desiludidos da precária hegemonia do mundo. Instante esse em que a alma experimenta a dilatação de suas tendências profundas para o mais alto. Nessa hora, a fraternidade conquista uma nova expressão no íntimo da criatura, a fim de que o espírito possa alçar grande voo para os mais gloriosos destinos. Então, ele diz que nós, quando temos essa atitude exclusivista, ainda é muito aquele sentido de tribo. Estamos encarcerados aos instintos, a posições de aquisições, dentro de um egoísmo quase feroz que guardamos dentro de nós. Ele diz também que, todavia, é preciso recordar que a eclosão desses entusiasmos, desses sentimentos, há sempre o gosto amargo, porque sempre vai gerar um resultado, né? Quando a gente tem esse inclusivismo, esse egoísmo, vai repercutir em nosso ser. Nós estamos indo de encontro à lei de Deus. E essa inutilidade do íntimo, isso vai levar o espírito desiludido à precária hegemonia do mundo. Ele vai se cansar desse tipo de atitude e vai gerar um momento em que ele vai experimentar a dilatação das suas tendências. Porque o homem, quando se distancia da lei de Deus, ele chega um momento que ele entra em crise. Porque a natureza nossa é nos voltarmos para as leis de Deus, o amor, a fraternidade, a caridade, a compaixão, a piedade, todas as outras virtudes. Quando nos distanciamos da vivência desses sentimentos, nós entramos em crise. Nós vamos de encontro às leis de Deus. Isso, toda a crise gera dor e sofrimento. Isso cansa o homem. E chega um momento que ele não quer mais viver isso e desperta para o caminho, para o mais alto. Aí a fraternidade conquista uma nova expressão no íntimo da criatura. Então, todos aqueles que estão ainda no instinto, nas sensações, praticando coisas bem particularizadas de interesse pessoal, isso cansa. Vai chegar um momento que esses irmãos vão despertar, vão perceber que esse não é o melhor caminho, porque vai chegar a dor e o sofrimento. E eles vão despertar para a fraternidade, a conquista verdadeira, né, do íntimo na criatura, do amor, de todos esses sentimentos que fazem a gente nos elevar. O texto nos diz: os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana.
Então, o amor gera efeitos que é o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Se você vive em sintonia com a lei do amor, você vai ter a possibilidade de se aperfeiçoar moralmente e de poder caminhar na direção da felicidade. Apesar de a gente saber que a felicidade não é deste mundo, mas vamos viver em equilíbrio, com bem-estar. Os mais rebeldes e os mais cheios de vícios deverão se transformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Então, quando aqueles que são viciados, estão distantes dessa vivência do amor, perceberem os benefícios daqueles que vivem amando, ele vai então ver o exemplo do bem-sucedido e vai buscar a sua correção. E vai começar a praticar o quê? Não façais aos outros o que não quereis que vos seja feito, mas, ao contrário, fazei a eles todo o bem que estão ao vosso alcance. Ora, gente, quando a gente faz o bem, o mínimo que seja, a gente sente tão bem, né? Um conforto interior. Então, quando a gente acerta no bem, quando a gente consegue, permite que a gente vivencie esse sentimento, quando a gente percebe que praticou um ato de caridade, um ato de amor, a gente se sente bem com isso. Eu, por exemplo, quando trabalhei no COI com os moradores de rua, eu me sentia tão bem. É óbvio que a gente vai amadurecendo e a gente começa de uma forma, depois vai crescendo, vai mudando, vai percebendo. É óbvio que a gente sempre começa pela questão da troca, eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo, depois a gente percebe que o caminho não é esse. E depois, com outros trabalhos de distribuição nas ruas, com outros companheiros, quando eu voltava, o grupo todo era unânime em dizer, poxa, que legal, né? A gente volta com um sentimento assim de dever cumprido, aquilo que a gente praticou, e dá vontade de você toda vez, todo domingo, voltar e fazer aquilo de novo. Porque é bom fazer o bem, nos dá conforto, a gente fica em equilíbrio, dá uma paz de espírito, a gente fica com a nossa consciência tranquila. Qual é o efeito da lei do amor para a criatura humana? Ora, essa lei, quando definitivamente implantada no coração do homem, quando nós vivemos essa lei do amor, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Hoje, muitos vivem o interesse pessoal, a personalidade, a individualidade, mas vai chegar que, quando tivermos a vivência plena desse amor, vai haver a fusão dos seres. O amor vai ser entre todos nós na plenitude. E extinguiremos as misérias sociais, porque estaremos preocupados, no mínimo detalhe, com o nosso próximo. Hoje a gente vê tanta miséria, né? Tanta carência do pão, tanta fome, tanta necessidade, a gente observa tantos excluídos pela sociedade. Isso não é legal a gente ver isso. A gente tem que se voltar da forma que a gente puder contribuir para que possa amenizar isso. É óbvio que muitos não estão nem aí para isso. Acho até que isso aí é uma besteira, ter esse tipo de preocupação, de entendimento. Mas nós atingimos um caminho de entendimento que a gente sabe que é necessário que as mazelas morais, as misérias sociais sejam extirpadas. Que cada um de nós tem uma responsabilidade. Cada um de nós temos que desenvolver esses sentimentos nobres de fraternidade, de respeito pelos nossos semelhantes. Porque aí vamos ter a fraternidade universal verdadeiramente entre nós. Então, a gente tem que se preocupar com o carente. A gente, quando contribui, muitas das vezes a gente tem a oportunidade de contribuir com a bolsa, né, uma cesta básica. Às vezes, a gente, num mês, com um dinheirinho sobra, a gente dá um pouquinho, aí a finança aperta, a gente dá um pouquinho menos depois, mas sempre querendo dar um pouco mais, porque a gente sabe que a carência é muito grande. Nós estamos aqui com o computador, estamos todos conectados pela internet. Se temos internet, porque estamos pagando a internet de alguma forma. Então, nós somos
ricos de muitas coisas, nós temos, sabe, muitas coisas que muitos não têm. Quantos estão num lar com teto vazando, numa condição de calor, a gente está com o ventilador do lado, outras pessoas com ar-condicionado, ou com uma janela aberta com vento, podendo refrescar, e outros estão numa casa quente, com dificuldade. Então, os problemas são muito grandes, a gente precisa se voltar e ter esse sentimento com o nosso próximo. Temos que olhar o nosso próximo nas suas necessidades, aos excluídos do pão do corpo e do pão do espírito. E Fénelon continua: não acrediteis na dureza e na insensibilidade do coração humano. Mesmo a contragosto, ele cede ao verdadeiro amor. É um imã ao qual ele não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está em vossos corações em estado latente. A terra, morada de provações e de exílio, que é o momento que estamos saindo, será então purificada por esse fogo sagrado, pelo amor, e verá serem praticadas a caridade, a humildade, a paciência, o desenvolvimento, a abnegação, a resignação, o sacrifício e todas as virtudes filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as doces palavras que João, o evangelista, quando a enfermidade e a velhice o impediram de continuar com suas pregações, apenas repetia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Do amor decorre todas as virtudes. E, mais uma vez, esse pensador amigo, Leon Denis, esse irmão de escola que veio nos instruir, nos diz, através do capítulo 25, o amor. O amor é uma força inesgotável, renova-se incessantemente e gratifica simultaneamente quem dá e quem recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus age com mais eficácia no mundo. Por ele, atrai para si todos os pobres seres que retardam nas profundezas da paixão, os espíritos cativos da matéria. Ele os ergue e os introduz na espiral da ascensão infinita em direção aos esplendores da luz e da liberdade. Então, o amor ele tem essa capacidade, essa força inesgotável, renova-se incessantemente e conduzirá pelo amor, esse sol da alma, que Deus age com mais eficácia no mundo, ele atrai todos, mesmo os próprios seres, os que estão na retaguarda, esses serão tocados, esses serão soerguidos, esses chegarão ao amor. Essa é a palavra, é a instrução de Leon Denis. Continuando Fénelon, queridos irmãos, aproveitai estas lições. A sua prática é difícil, mas a alma retira um bem imenso delas. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis, muito em breve, a terra transformada tornar-se o Eliseu, o paraíso, onde as almas dos justos virão desfrutar do repouso. Fénelon. E para fechar, Leon Denis nos traz: abre vosso interior, abre as janelas da prisão da alma aos eflúvios da vida universal, e de repente essa prisão vai encher-se de claridades, de melodias, um mundo pleno de luz penetrar-vos-á. Vossa alma rejubilada conhecerá êxtases, felicidades indescritíveis. Ela compreenderá que existe ao seu redor um oceano de amor, de força, de vida divina, no qual ela está mergulhada e que lhe basta querer para ser banhada por suas ondas regeneradoras. Companheiros, chegamos
aproximando. Quantos minutos ainda temos, Rose? Está terminando ou ainda? Está terminando, meu amigo, está terminando. Então, eu vou fazer o fechamento com essa leitura do Espírito Irmã Sheila, psicografia de Alda Maria, O Perfume da Rosa. Vivenciai o amor, amai-vos, cumpri com fidelidade o mandamento maior em toda a sua extensão. Vivenciai o amor, abri vosso coração, alardeando com alegria a presença do amor em vossa intimidade. Não receeis avaliar vossa caminhada, não receeis ponderar vossas conquistas, para que possais fortalecê-las no exercício constante do bem. A cada instante, vos distanciai do primitivismo instalado em vossos arquivos milenares. O esforço despendido no desejo de servir, de ser prestativo, o sentimento de solidariedade, a prece carinhosa, no desejo de ajudar, já fazem parte do movimento íntimo de cada um que se coloca no caminho desenhado por Jesus Cristo. Observai vossos sentimentos e dedicai-vos, com perseverança, ao burilamento das vossas expressões ainda distanciadas do verdadeiro gesto de doação, de desprendimento e de perdão. E com íntima satisfação norteai vossos passos de uma forma diferente, ante essa proposta redentora de trabalho, ainda que exaustiva, para que o reino do Pai se instale no coração de cada um. Jesus Cristo asseverou que seus discípulos seriam conhecidos por muito amarem-se. Ciente da capacidade infinita de amar, que cada espírito encerra em sua constituição, revelou que todos, indiscriminadamente, seriam seus apóstolos. Apóstolo do amor, vibrando em uníssono com o Divino Mestre. Assim seja, obrigado por essa oportunidade desse estudo, e possamos levar essa reflexão para todos os nossos dias vindouros. Agradecemos ao nosso amigo Alberto essa linda reflexão que ele fez sobre essa passagem do Evangelho, que realmente tocou profundamente os nossos corações. Muito obrigado, amigo. Foi lindo, muito bonito mesmo, e realmente nós estamos assim mais elevados depois de ouvir essas suas palavras, essas suas reflexões e essas inserções de Leon Denis. Leon Denis é maravilhoso. E todas essas mensagens que você trouxe desse companheiro foram, assim, tocaram o nosso coração, como essa mensagem de encerramento da irmã Sheila. Então, para nós encerrarmos a nossa reunião de hoje, eu vou pedir à nossa companheira Ideína para fazer a nossa prece de encerramento. E elevando o nosso pensamento a Deus, Pai de amor e bondade, aqui reunidos em seu nome, Senhor, onde tantos ensinamentos nos é trazidos, não só a nós encarnados, mas todos os irmãos que conosco se encontram, que possamos ter aprendido, compreendido um pouco mais, por menor que seja, mas que faz muita diferença em nossa caminhada. Que esses ensinamentos de hoje fiquem em nosso coração, fiquem em nossa consciência, para que possamos amanhã estender a mão ao próximo e poder passar tudo aquilo que temos aprendido. E assim, Senhor, nessa grande oportunidade de hoje, só temos que vos agradecer e pedir muita paz, muita luz a todos necessitados, Senhor. Que a sua luz se faça e que Jesus, nosso Mestre enorme, dai-nos a sua paz, a sua proteção,
para que possamos seguir adiante, muito agradecidos por tudo. Que a sua luz se faça, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, minha irmã, pela sua prece, pelas suas palavras. Meus irmãos, estamos aqui encerrando a nossa noite de estudos com a exposição do nosso amigo Alberto. Queremos deixar para todos vocês um beijo no coração. Amanhã estaremos aqui às 17 horas para o estudo do Livro dos Médiuns, tá bom? Fiquem com Beijo a todos. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite. Um beijo no coração de todos. Jorge, Alberto, dá um abraço aí. E os parabéns para a nossa irmã Regina, que fez aniversário essa semana. Tati, para ela. Vou passar para ela. Deixa um beijo no coração dela e deseja muitas felicidades. Um beijo, Ana, um beijo, Carmen, Dedê, seu Valdir. Um abraço a todos. Dedê, Parabéns, Marinês. Beijos, querido. Fiquem Muita bem. paz no seu Obrigada. coração. Boa noite. Boa noite a todos. Um beijo. Pela sua... Beijos, querido. Boa noite a todos. Belíssimo. Alberto, foi maravilhoso.